Vamos falar agora sobre o produto marginal. É a última coluna dessa tabela, certo? A quinta coluna, temos aqui o produto marginal. Lembrando, pessoal, o que é o produto marginal? É o acréscimo no produto total, certo? Quando utilizamos uma unidade a mais do fator de produção variável, que no nosso exemplo é a mão de obra. Então vamos pegar aqui uma situação. Suponhamos que a quantidade de produto, a quantidade de mão de obra passa de 3 para 4 unidades, certo? Então, acrescentou uma unidade adicional de mão de obra, tá? Com isso, o produto total aumentou, certo? De 60 para 80 unidades, ok? Qual é o produto marginal nesse caso? Bom, vamos lá, vamos fazer a conta. 80, que agora é a nova quantidade de produto total, menos 60, que era a quantidade anterior de produto total, dividido por 4, com 4 trabalhadores, o produto total é 80, menos 3, que era a quantidade de trabalhadores que se utilizava anteriormente. Com 3 trabalhadores, a quantidade de produto total era 60. Isso me dá um valor do produto marginal de 20, certo? Então, o que significa esse 20? Esse produto marginal 20? Quer dizer que ele é o valor resultante de acréscimo no produto total, do acréscimo no produto total, quando utilizou uma unidade a mais do fator de produção variável, tá? Vamos analisar outra situação. Quero aqui, ó, pessoal. Antes, a quantidade utilizada do fator trabalho era 6 e agora passa para 7. O que aconteceu com o produto total? Quando a quantidade de trabalho era 6, o produto total era 108. Quando a quantidade de trabalho passa para 7, o produto total passa para 112. Então vamos fazer a conta? Quanto que variou a produção total? 112 menos 108, certo? Dividido por quanto que variou a quantidade utilizada do fator de produção variável? 7 trabalhadores, agora usados, e antes eram usados 6 trabalhadores. Nessa conta, a gente diminuindo 112 de 108 e dividindo por 7 menos 6, qual é o valor do produto marginal nessa situação? 4, certo? O que significa o 4, pessoal? É a quantidade adicional do produto total quando utilizamos uma unidade a mais do fator de produção variável, que no nosso exemplo é a mão de obra, certo? Entendido aí como é que fazemos a conta do produto marginal? Bom, pessoal, agora que sabemos os conceitos, treinamos na tabela como calcular produto médio e produto marginal, eu quero introduzir para vocês a lei dos rendimentos decrescentes ou os rendimentos decrescentes de escala. O que diz essa lei, pessoal? Se uma empresa aumenta a quantidade empregada de um fator de produção variável, que no nosso exemplo é o trabalho, mantendo fixa a quantidade dos demais fatores de produção, o volume de produção inicialmente aumentará a taxas crescentes. Em seguida, a produção continuará a crescer, mas a taxas decrescentes. O que significa isso, pessoal? Conforme a empresa continua aumentando a quantidade empregada do fator variável, conforme a empresa continua colocando mais trabalhadores para produzir e o fator de produção fixo continua na mesma quantidade, certo? Então, conforme a empresa aumenta a quantidade empregada do fator variável, a produção total vai chegar a um máximo e a partir de então ela vai começar a decrescer. Eu vou voltar na tabela para vocês entenderem melhor esse conceito. Olha só, pessoal, conforme a empresa
vai utilizando quantidades adicionais do fator de produção variável, então, conforme a empresa aumenta a quantidade utilizada do fator variável, a produção, o produto total, ele aumenta, certo? Ele aumenta. Só que chega um momento onde ele atinge o seu máximo, certo? E a partir de então, a produção começa a ser cada vez menor, acréscimos menores na quantidade produzida. O máximo acontece quando ele emprega 8 unidades de trabalhadores. Aí a empresa está produzindo o máximo que ela pode, 112 unidades do produto total. A partir daí não vale a pena ele contratar mais um trabalhador, porque se ele contrata mais um trabalhador, a produção não é tão grande como ele tinha quando ele estava com 8 trabalhadores. A produção passa de 112 para 108. Então não vale a pena contratar mais um trabalhador. E além disso, não vale a pena contratar mais um trabalhador ainda, né? Porque a produção ainda vai diminuir mais um pouco, vai para 100, tá? Então a produção atinge o máximo quando a quantidade de trabalho usada é 8 unidades. Qual é a produção máxima nesse caso? 112, certo? 112 unidades do produto. A partir daí, não vale a pena contratar mais trabalhadores. Por quê? Porque a partir do 9º trabalhador, certo? Os rendimentos se tornam decrescentes, ou seja, o produto total já atingiu o seu máximo. A partir daí, ele começa a decrescer. Essa é a lei dos rendimentos decrescentes. Ok? Terminamos aqui então, na lei dos rendimentos decrescentes, nós terminamos a análise de curto prazo. Pessoal, vamos partir agora para a análise de longo prazo. Bom, no longo prazo, todos os fatores de produção podem variar. Então, não existe mais aquela condição que existia antes no curto prazo, em que os fatores de produção eram fixos e apenas um podia variar. Agora não existem mais fatores de produção fixos. Todos os fatores de produção são variáveis, todos os fatores de produção são variáveis. Então, no longo prazo, além de variar a quantidade de trabalhadores, a empresa pode variar a quantidade de matérias-primas, a capacidade instalada da fábrica, por exemplo, a quantidade de máquinas, de equipamentos. Ela pode variar também o tamanho da fábrica, certo? Só existem fatores de produção variáveis. Bom, na análise de longo prazo, nós vamos analisar as isoquantas. O que é uma isoquanta, certo? O que é uma isoquanta? Ela é uma curva que representa todas as possíveis combinações de fatores de produção que resultam no mesmo volume de produção. Lembrando que, no longo prazo, todos os fatores de produção são fixos. Bom, vamos entender essas isoquantas analisando a figura a seguir. Então, pessoal, vejam que no eixo vertical nós temos a quantidade do fator de produção capital utilizado por essa empresa. E no eixo horizontal nós temos a quantidade do fator de produção trabalho também utilizado pela empresa. Então, a empresa combina quantidades de capital, fator variável, com quantidades de trabalho, também um fator variável, para produzir determinada quantidade de produto. Vamos pegar como exemplo o caso da padaria, que é o mesmo exemplo que nós temos no nosso guia de estudos. Então vamos supor que a quantidade de capital seja a quantidade de fornos que essa padaria possui, e a quantidade de trabalho, a quantidade de padeiros empregados na padaria. Então essa padaria combina o fator de produção fornos com o fator de produção mão de obra para produzir o produto final dela, que seriam os pães, certo? Então vamos lá. Se essa padaria utiliza 3 unidades de capital, ou seja, 3 fornos, e apenas um padeiro, a quantidade de pães que ela produz é 55 pães. E se ela utiliza uma unidade de capital, ou seja, um forno e 3 padeiros, ela produz a mesma quantidade de pães, ou seja, 55 pães.
certo? Ligando esses pontos, ligando essas duas combinações de capital e trabalho, a gente tem o mesmo resultado produzido, a mesma quantidade produzida. Então, essas duas combinações de capital e trabalho, a primeira, 3 unidades de capital, 1 unidade de trabalho, e a segunda combinação, 1 unidade de capital e 3 unidades de trabalho, elas resultam na mesma quantidade produzida de pães, no caso, 55 pães, certo? Bom, agora, se a firma escolhe, se essa padaria escolhe combinar 3 unidades de capital com 2 unidades de trabalho, ou seja, ela vai colocar 3 fornos, certo? Vai utilizar 3 fornos e 2 trabalhadores. Ela produz 75 pães. Ou, se ela decide combinar 2 fornos com 3 trabalhadores, a quantidade que ela vai produzir de pães agora é também 75. Mais uma vez, se essa firma decide combinar 1 forno e 5 trabalhadores, novamente a quantidade produzida é de 75 pães. Então vejam de novo aqui, pessoal, essas 3 combinações, tem mais uma aqui em cima, ó. Se ela decide combinar 5 fornos com 1 trabalhador apenas, também produz 75 pães. Então, pessoal, essas 4 combinações de quantidade de capital e quantidade de mão de obra resultam no mesmo resultado da produção, no mesmo número de pães, na mesma quantidade de pães produzidas, que seria 75 pães, ok? E por último, essa firma também pode escolher combinar 5 fornos, certo? Com 2 unidades de trabalho, 2 padeiros, ou 3 fornos e 3 padeiros, ou ainda 2 fornos e 5 padeiros. Nesse caso, nessas 3 combinações de capital e trabalho, a firma produz 90 unidades de pães, certo? Vejam então, pessoal, que cada isoquanta, certo? Cada curva que mostra combinações de capital e trabalho utilizadas nessa empresa, mostra também um resultado diferente na produção, tá? A curva isoquanta, a isoquanta mais baixa é aquela que combina capital e trabalho, mas leva a uma produção menor do que as isoquantas mais altas, que também combinam quantidades de capital e trabalho, mas que resultam numa quantidade maior de pães ou de produto final produzida, certo? Vejam então que da origem dos 2 eixos para cima, certo? Conforme as isoquantas vão se deslocando para cima, vamos vendo que que a empresa pode ter melhores combinações de capital e trabalho que resultem em maiores quantidades de produto, ok? Bom, vamos passar agora para a taxa marginal de substituição técnica. O que diz a taxa marginal de substituição técnica? Quando existem 2 fatores de produção que podem variar, a empresa pode substituir um pelo outro e ainda manter a produção constante. Assim tem-se a taxa marginal de substituição técnica. Existem, nesse caso, no nosso exemplo da isoquanta, como a empresa está trabalhando com os 2 fatores de produção variáveis, capital e trabalho, então existiria a taxa marginal de substituição técnica para o capital e a taxa marginal de substituição técnica para o fator de produção trabalho. Vamos ver o que diz cada uma. A taxa marginal de substituição técnica para o capital é a quantidade que se pode reduzir o fator capital quando se utiliza uma unidade extra do fator trabalho. E manter ainda, pessoal, a produção constante. Então vamos voltar ali
na isoquanta e vamos tentar descobrir qual seria a taxa marginal de substituição técnica do capital. No caso da produção estar em 75 unidades, certo? Então vamos lá. A taxa marginal de substituição técnica para o capital seria a quantidade de capital. Vamos supor que a empresa, está passando aqui dessa combinação de 3 unidades de capital para 2 unidades de trabalho, para essa combinação de 2 unidades de capital para 3 unidades de trabalho, certo? Qual é a taxa marginal de substituição técnica do capital? Bom, seria quanto de capital que diminuiu uma unidade de capital, certo? Para produzir utilizando uma quantidade extra do fator de produção trabalho e ainda assim manter a produção não variada, não varia a produção, certo? Então, nesse caso, a taxa marginal de substituição técnica é uma unidade de capital, certo, pessoal? Agora vamos falar sobre a taxa marginal de substituição técnica para o trabalho, tá? Então vamos lá. O que é a taxa marginal de substituição técnica para o trabalho? Ela é a quantidade que se pode reduzir o fator trabalho quando se utiliza uma unidade extra do fator capital, mantendo a produção constante. Então vamos lá. Quanto que se pode reduzir o fator trabalho quando se utiliza uma unidade extra do fator capital e ainda manter a produção constante? Vamos lá, vamos voltar para a nossa isoquanta. De novo aqui, eu quero que vocês analisem a curva aqui onde se produzia 75 pães, novamente, certo? Bom, vamos passar agora do ponto em que a padaria estava utilizando 5 unidades do fator trabalho e 1 unidade do fator capital, tá? Para passar para o ponto em que a padaria está usando 3 unidades do fator trabalho e 2 unidades do fator capital, certo? Então, o que é a taxa marginal de substituição técnica do trabalho, tá? Ela é quanto essa padaria deixou de usar do fator trabalho quando ela usa 1 unidade a mais do fator capital e ainda mantém a produção constante. Nesse caso, qual é a taxa marginal de substituição técnica do trabalho? 2 unidades de trabalho, certo? É assim que a gente calcula, ok, pessoal? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos de escala. O que são esses rendimentos de escala? Bom, eles medem quanto a quantidade produzida varia quando ocorrem variações nas quantidades empregadas de todos os fatores de produção. Pessoal, vejam aí a diferença entre o que acabamos de ver sobre taxa marginal de substituição técnica e os rendimentos de escala. Na taxa marginal de substituição técnica, os fatores de produção variam, mas um é substituído pelo outro e a produção não varia, tá? No caso dos rendimentos de escala, os fatores de produção variam, as quantidades empregadas de todos os fatores de produção variam e a quantidade produzida varia, tá? São conceitos diferentes, ok? Bom, existem 3 tipos de rendimentos de escala: os rendimentos crescentes de escala, os rendimentos constantes de escala e os rendimentos decrescentes de escala. São conceitos, tá, pessoal? Vamos lá, o que cada um deles falam? Nos rendimentos crescentes de escala, quando o volume de produção aumenta,
Os rendimentos crescentes de escala ocorrem quando o volume de produção aumenta mais que proporcionalmente ao aumento da quantidade de fatores de produção utilizados. Então, a quantidade usada de fatores de produção aumenta e a produção aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento dos fatores, da quantidade utilizada dos fatores, certo? Os rendimentos constantes de escala ocorrem quando o volume de produção aumenta na mesma proporção do aumento na quantidade de fatores de produção utilizados. E por último, os rendimentos decrescentes de escala ocorrem quando o volume de produção aumenta menos que proporcionalmente ao aumento da quantidade de fatores de produção utilizados. Certo, pessoal? São conceitos, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte da teoria da firma. Nós vamos passar agora para a segunda parte da teoria da firma.